Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Jornada a Débora Pivoto. Débora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Feliz mesmo. Já agradecendo o convite. É um prazer estar aqui com você. Que alegria mesmo. A Débora é jornalista, como eu. Foi onde a gente se conheceu dentro da redação, né? Onde nenhuma de nós falava do que a gente fala hoje. Eu não falava de calma, eu não falava de felicidade. A Débora não falava de como a gente pode viver a espiritualidade de uma forma mais prática, não falava da nossa aura, das nossas emoções, não falava de nada disso. A gente vivia uma vida oculta, né, Débora? Essa é a sensação que você tem quando você olha para o passado um pouco. Você fala, nossa, não era nada do que eu sou hoje? Ou já tinha ali uma semente? Olha, eu acho que já tinha, mas era isso, eram mundos muito separados, sabe? Acho que essa parte, né, da espiritualidade, do autoconhecimento, era uma coisa que eu fazia totalmente desconectada do trabalho, assim. Então, de fato, era menos, era uma coisa que estava começando, mas não era uma coisa que eu trazia para o trabalho, sabe? Era realmente universos muito separados, né? Tinha até uma ideia de que não podia. Eu lembro de pensar isso, assim, que quando eu comecei a me interessar por isso, que isso não era exatamente muito profissional, né? Que talvez seria melhor se eu não falasse disso para as pessoas no trabalho, se eu não contasse qual era essa piração que eu achava na época que era isso, que eu estava entrando. Você tinha um pouco essa ideia também de que é melhor deixar as coisas separadas? É melhor ter essa esfera de que, olha, aqui a Débora profissional é assim, e aqui a Débora, ela mesma, pode ter outros interesses? Ou não era tão rígido assim para você? Não, era super. Eu tinha isso também. Eu me lembro de. O jornalismo é um meio muito cético, né? Muito racional, assim. Então, eu ficava mesmo com vergonha de comentar que, fiz um curso de meditação, ou fui, sei lá, num centro espiritualista e tive uma experiência que eu achei incrível. Eu comentava assim para algumas amigas que eu sabia que tinham também um pezinho ali, né? A gente até brinca, um pezinho no babauê, sabe? Mas era aquela coisa que você comentava num cafezinho, assim, com quem você tinha mais intimidade. Mas sem dúvida, me parecia um lugar onde esse universo não tinha nenhuma credibilidade, né? Não tinha. Até podia isso, pegar meio mal, assim. Eu me lembro depois, quando eu trabalhei em televisão, né? Eu trabalhei 5 anos em produção e tal. E eu fazia um curso toda segunda-feira à noite, que era um curso de desenvolvimento mediúnico. E eu me lembro que quando me mudaram lá de horário, eu só falei assim, olha, segunda à noite eu tenho um curso. E assim, ninguém perguntou do que era o curso, mas as pessoas super achavam que era uma pós, sabe assim, um MBA em alguma coisa. Ninguém sabe, assim, até hoje, que era um curso de desenvolvimento mediúnico. Eu nunca falei. Eu acho que a espiritualidade até ajudou, sabe? Assim, fica tranquila, ninguém vai te perguntar, você não precisa. Eu só falava, gente, eu tenho um curso segunda noite que é bem importante, então eu preciso sair no horário na segunda. Mas era isso, porque pegaria muito mal se eu falasse, gente, eu preciso ir embora porque eu tenho um curso assim de desenvolvimento mediúnico, né, de questões espirituais. Se você falasse, gente, eu tenho uma pós, todo mundo ia entender, sabe? Nossa, mas sabe o que eu acho curioso? Estamos aqui, aí, beleza, rompemos essa barreira, né? Jornada da Calma é justamente para falar sobre todas essas coisas que talvez antes a gente não falasse. Mas a sensação que eu tenho muitas vezes é que é um universo tão amplo que eu ainda não comecei nem a triscar toda a profundidade que ele tem. Por exemplo, isso, desenvolvimento mediúnico. Me veio uma coisa na cabeça que eu não tenho a menor ideia se o curso era sobre isso ou se não era sobre isso. O que é mediunidade? Dá para definir, Dé? Olha, mediunidade é curioso também, porque para mim, e acho que para a grande maioria das pessoas, quando a gente fala em mediunidade, vem muito a figura assim do Chico Xavier, né, de grandes Sim. médiums mesmo que, né, que passaram por aqui, é muito conectado com o kardecismo, ou com trabalhos, por exemplo, de centros de Umbanda, de Candomblé, que trabalha, né, com a incorporação de entidades ou de orixás. Mas a mediunidade, ela é muito mais do que isso. A mediunidade é uma sensibilidade, né, que todos nós temos em algum nível, que é de se você tanto perceber
energias sutis, né? E você, de alguma forma, se comunicar com isso. E não é só, por exemplo, de outros espíritos, né? Ou seja, pessoas que desencarnaram, ou até orixás, né? Que são forças da natureza, algo muito poderoso. É uma sensibilidade, por exemplo, a intuição que todos nós temos é uma forma muito sofisticada de mediunidade. É uma anteninha aí que todos nós temos e que faz parte dessa comunicação, né? Eu acho que é um poder mesmo que temos, que é chamado de mediunidade. A questão de sonhos, tem pessoas que têm sonhos que trazem revelações, né? Por exemplo, não só de futuro, mas também de coisas bem importantes delas mesmas. Isso também é uma questão mediúnica. Ou você chega num lugar e você sente que aquele lugar está esquisito, né? Que a energia daquele lugar está estranha, está pesada, ou que a pessoa não fala nada, mas você sente uma densidade na pessoa. Então, essa troca de energia, essa leitura de energia que a gente faz de pessoas e de ambientes, por exemplo, isso é uma característica da mediunidade também. Que demais. Aí eu fui trabalhar isso, porque eu sempre tive uma sensibilidade, assim, desde criança, mas não sabia muito o que fazer com ela, sabe? Uma vez me falaram para ir num centro espírita, mas aí eu lembro que era um curso de 4 anos para fazer, e eu, nessa época ainda, é isso, super jornalista, falei, gente, a minha faculdade foi 4 anos, eu não vou ficar 4 anos num centro, sabe assim? Mas eu comecei a ter problemas de saúde, eu tinha muitas tonturas, e eu sentia essa coisa da energia das pessoas, mas aquilo me afetava muito. E muito sono, muito sono, assim. Chegou num nível, eu lembro um dia que eu estava trabalhando, eu precisei ir no carro, dormi um pouco, eu fiquei meia hora dormindo no carro e sonhava muito e voltava. Aí eu encontrei um centro que não era assim de nenhuma religião específica. Aí eu fui atendida lá por era um médico, era na verdade uma médium que recebia uma entidade. É que assim, eu já tinha ido em tantos médicos, sabe? Eu tinha ido já em neuro, otorrino, vários, porque eu falava, eu tenho uma labirintite, eu sinto tontura. E ninguém resolvia. Aí uma amiga falou, tem uma entidade lá no centro que recebe. Eu falei, olha, tô topando, né? E quando eu fui, ele falou, não, fica tranquila, você não tem... Ele falou, não é labirintite que você tem mediunidade. E você, só que está muito desequilibrada, você precisa trabalhar isso. E foi aí que eu entrei nesse curso, entendeu? Que era nesse mesmo lugar. Aí eu fui entendendo o que era isso, trabalhando, de fato eu melhorei muito, assim. A minha saúde melhorou muito. E aí foi me abrindo, né? Eu fui entendendo também melhor o que é essa mediunidade. E a importância que ela tem também. É gostoso de te ouvir falar, porque é isso, assim, a hora que eu ouvi mediunidade, por exemplo, vai lá para a estratosfera, assim, na minha cabeça. É esse lugar de, nossa, Chico Xavier, eu vi recentemente o filme do Divaldo, aí você fala, nossa, um contato, ver espíritos, aí você fala, meu Deus, não é uma coisa que eu tenho, não é uma coisa para mim, acho que parece muito alheio, assim, muito externo. E do jeito que você está falando, você fala, cara, eu entro num lugar e falo, opa, está acontecendo aqui que tá estranho? Ou eu percebo alguém falando alguma coisa, mas você fala, nossa, mas tem alguma coisa além do que essa pessoa está falando. Ou de repente eu sinto uma energia e falo, nossa, mas não veio de mim, o que está acontecendo aqui? Eu olho para o lado e você fala, tá, tô entendendo o que está acontecendo. Você traz isso para a esfera prática. E eu acho isso muito legal. Quando a Débora escreve uma coluna, gente, na Boa Forma, que chama Espiritualidade Prática, é o nome de um blog que ela tem, e eu acho só esse conceito já muito maravilhoso, e o que ela escreve também muito maravilhoso. Mas eu queria que você explicasse, porque para mim dá essa sensação de, pega um tema que é complexo, e é complexo mesmo, pode ter muitos desdobramentos, mas ele não está separado da sua vida aqui, você trabalhando, tomando café, almoçando, dormindo, tendo sono, sonhando, tem essa esfera que ela é do cotidiano. Como foi que você chegou nessa interligação, Débora, da espiritualidade com a prática? Olha, eu acho que foi até pela minha experiência, assim, porque eu tinha, né, essas vidas separadas, como a gente citou aqui no começo, e aí eu vivia, o jornalismo, que era um lugar super racional, cético, prático e tal.
E aí, de repente, você ia para um centro onde as pessoas falavam que a entidade tal falou isso, as pessoas escreviam mensagens e aquilo era super natural. E eu falava, gente, como assim, né? Esse universo. E eu transitava entre eles, e assim, eu falava, gente, e aí, né? Como é que é tudo isso? E eu também, eu acho que eu tinha uma coisa de, eu sempre, assim, tive alguma conexão com a espiritualidade, eu acreditava em, né, que, sei lá, que a vida não acaba aqui, que tinha muita coisa além do que a gente vivia e do que a gente conseguia ver, mas eu também tinha um corpo, também tinha, né, coisas muito concretas aqui nesse mundo. E era angustiante essa vida dupla, sabe? E Sim. com o tempo eu fui percebendo o quanto assim as coisas não são separadas dessa forma ou não deveriam ser, sabe? E aí eu percebi que a espiritualidade que eu queria praticar e sobre a qual eu queria falar era justamente uma espiritualidade que faz sentido na nossa vida prática. Então é isso, que não é uma coisa mística além de outro mundo, uma coisa inatingível e é isso, e muito mística, né? Por mais que tenha sim um lado místico, nem tudo nós compreendemos e tal, mas e aí, o que você faz com isso, sabe? De que forma, por exemplo, esse desenvolvimento mediúnico, todo esse trabalho espiritual que muitas pessoas fazem, de que forma isso melhora a sua vida emocional? De que forma isso afeta o seu trabalho, a sua alimentação, a relação com a família, sabe? E eu começo a perceber, eu comecei a enxergar que a minha missão, assim, o que eu queria, né, fazer com a espiritualidade era justamente falar dessa ponte. Porque senão não é saudável também separar. Porque aí quando eu fui muito para o universo da espiritualidade, eu percebi o quanto eu era mais jornalista do que eu achava, entende? As pessoas Uhum. também falavam umas coisas, tem muita ilusão no mundo espiritual, muita, né? A gente vê, ainda hoje estavam falando, recebi umas coisas de gente falando que a limpeza espiritual que acontece com a pandemia, sabe assim, e que tem não sei quem lá, uma vacina de luz. Você fala, gente, não, sabe? Ciência, como assim? Então, eu não acredito numa espiritualidade que nega a ciência, né? Eu não acredito numa espiritualidade que vive aí no mundo só espiritual, como se fôssemos anjos, né? A gente Uhum. está na Terra, estamos aqui bem encarnadinhos, cheio de karma para resolver, sabe? Eu sempre falo, a gente está aqui para ajudar esse planeta, a sociedade a melhorar. E eu acho que, né, o plano espiritual e a espiritualidade pode nos inspirar, pode nos ajudar muito a trabalhar na prática. Porque se a gente não está no céu, né? Se fosse para ficar só no espiritual, a gente não estava aqui encarnado. É maravilhoso isso, assim, porque eu fico pensando sobre quais são os nossos afazeres diários, né? A gente acorda, a gente tem que fazer xixi, a gente escova o dente, a gente tem que lavar o corpo, tem que tomar banho, tem que comer, faz cocô. Assim, ó, tem coisas que a gente tem nos nossos afazeres que são muito ligados à matéria, ao corpo. A gente trabalha, a gente fica doente, a gente escolhe o que que a gente come, isso tem um efeito. Essa esfera, eu acho que ela tem inclusive tem muitas lições também aqui, né? Você fala, tá, o que que essas interações que eu tenho, como é que é o meu cuidado comigo mesmo, como é que eu percebo, quais são os sinais que o meu corpo está dando, tudo isso tem um aprendizado que ele é intrínseco, né? E eu percebo também isso, assim, ó, a gente não, eu hoje, da onde eu vejo, né? Eu não consigo negar que tem uma esfera espiritual, que tem uma coisa aqui que eu não estou vendo, mas que eu estou percebendo, que tem uma ligação que pode ter orientação, que vem de lugares que a gente não sabe exatamente de onde são, mas quando a gente segue, a gente percebe isso também. Então, eu acho que quando a gente está disposto, e eu sinto em você essa disposição, né? Você fala, tá bom, então eu vou para os dois lados, mas isso não significa também que eu não me aprofundo em nenhum deles, né? Isso significa que eu vou até encontrar onde eles se encontram, né? E eu acredito que eles se encontram. E nesse caminho todo, o que eu vejo, até foi um tema de uma coluna que você escreveu lá na Boa Forma, que muitas vezes a gente procura esse caminho espiritual tentando ter uma grande experiência, né?
você quer ter uma revelação, um momento, uau, extraordinário, que depois você vai encontrar suas amigas e vai falar assim, não acredito, o que aconteceu, o terapeuta me falou uma coisa, e beleza, você pode ter um insight grandioso disso. Só que às vezes a gente não quer lidar com o dia a dia, né? Com um processo terapêutico de falar, ó, eu tô aqui, aí eu fui trabalhar, eu senti isso, aí eu fui me relacionar com essa pessoa e falei, caraca, empaquei aqui. E às vezes não tem um grande uau, nossa, mas tem um processo que tem mais a ver com essa esfera cotidiana, com a prática, que também traz informações para a gente. Quando você fala, por exemplo, de buscar autoconhecimento, Débora, comporta isso? Comporta essas experiências grandiosas, inexplicáveis e místicas, e comporta o trabalho terapêutico? Tem psicanálise também na sua formação, não tem? Como é que você incorporou Sim. isso também? Então, porque aí quando eu fui me aprofundando, né, nessa questão do autoconhecimento, aí eu fui fazer um curso de leitura de aura, né, que é uma ferramenta de autoconhecimento, que aí eu comecei a enxergar essa questão da sensibilidade, da mediunidade, conectada com o autoconhecimento, ou seja, né, ali no caso, conectada com uma terapia. Então, na leitura, a gente visualiza imagens que trazem informações para as pessoas sobre o processo dela de autoconhecimento. Então, a gente traz mensagens mesmo, né, do que está se passando no mundo interno dela, os desafios e tal. E eu vi a riqueza daquilo, sabe? De, nossa, então a gente pode usar essa sensibilidade, essa conexão com algo energético, espiritual, enfim, para trazer autoconhecimento para a pessoa, né? Para que aquilo de fato seja importante na vida dela. Então aí eu saí de um lugar da mediunidade muito para mim, né? Para me curar, para entender melhor essa sensibilidade. E eu ganhei uma ferramenta, sabe? Então o que fazer com essa sensibilidade? Então trouxe ela para esse universo da terapia e do autoconhecimento. Mas eu também fui entendendo, a gente vai aprofundando, né? Assim, são etapas. Eu também fui entendendo que esse universo, né? Isso da terapia holística, de retiros e de coisas, tem muito esse campo, às vezes, da experiência. Então, as pessoas ficam encantadíssimas com o que você traz numa leitura de aura ou com o que elas sentem num retiro. Porque esse campo, ou, por exemplo, em rituais de ayahuasca, que eu já participei de alguns e tem isso, são revelações mesmo, são coisas muito potentes, sabe? São místicas e trazem, de uma profundidade muito grande, mas também traz uma sensação de bem-estar, muitas vezes, que é muito rara da gente sentir. Mas é isso, eu sinto que tem pessoas que aí ficam, sabe, faz um retiro atrás do outro e querem... E existe uma parte do autoconhecimento que, gente, eu falo, é o arroz com feijão. Então, assim, não adianta só você também ter várias experiências e grandes revelações e a relação com o teu parceiro tá horrível, ou a relação com a tua família tá muito ruim, né? Existe uma parte aí de enfrentar nossas sombras e que é do dia a dia, sabe? Ela não vai ser legal. Eu acho que, assim, as revelações, né, o mundo espiritual e várias ferramentas podem te trazer muita compreensão, podem te ajudar a ver muita coisa. Agora, assim, sem coragem e sem um trabalho no dia a dia, na prática, não tem mudança, sabe? Ninguém vive só desse lugar. Então é isso, cada vez mais eu fui percebendo o quanto essa separação de espiritualidade e de prática, ela não faz sentido. Na verdade, ela é prejudicial, eu acho, para a pessoa. Quando a pessoa vive só lá, é horrível. Ela tem muita dificuldade com dinheiro, por exemplo. Isso eu vejo muito em pessoas que são muito espiritualizadas, tem uma super dificuldade em lidar com dinheiro, em lidar com a sexualidade, sabe, com a libido, com inveja, com lugares que são mais densos, né, da nossa personalidade, e somos todos assim. Mas daquela pessoa também que é super prática, que só trabalha, né, que não, aquele meio bem jornalístico que a gente conhece, as pessoas também estão super doentes, né, assim, muitas não cuidam de uma saúde, enfim, energética, espiritual, elas ficam muito cansadas e fica uma coisa um pouco vazia também, quando você não trabalha esse campo da sua espiritualidade, seja ele da forma que for, entendeu? Amei. Eu me lembro, teve uma série que eu achei muito incrível, acho que o Fantástico fez com a Sônia Bride, que foi para a Índia,
E aí ela falava muito sobre o rio Ganges, né? Mostrava a parte limpa do rio, a parte que estava muito poluída do rio. E ela fala, né? Eu acho a Índia um exemplo muito forte dessa separação, assim, porque a Índia é um lugar cheio de templos, quase muitas casas têm um altar, tem não sei o quê, e a Índia não tem banheiro, né? Muitas casas não têm banheiros. E aí ela entrevista um mestre espiritual, não me lembro agora a cidade, mas me marcou muito a entrevista, porque ele fala assim para ela: eu acho que nesse momento a Índia precisa de menos templos e mais banheiros. E isso é um mestre espiritual falando. Então, assim, isso para mim é a espiritualidade prática, sabe? Ele tá vivendo num lugar que ele vê que as pessoas, assim, não dá para você ter vários templos e não ter banheiros nas casas, sabe? As Nossa. pessoas poluem o rio Ganges lá, muitos, porque eles falam: ah, o rio é sagrado, não tem problema jogar sujeiras no rio. Claro que tem problema, o rio está super poluído em alguns lugares, né? Então, você entende como essa desconexão é prejudicial, né? Assim, não faz nenhum sentido. Claro. Só que a gente tem que ter olhos para ver, né? Porque eu fico pensando muito de um ponto de vista meio deslumbrado, às vezes, quando. E eu percebo isso em mim, assim. Você entra numa. Conscientemente, você fala, agora estou na minha jornada de autoconhecimento, né? E Jornada da Calma não é à toa o nome de jornada, né? Eu falo, caraca, tem uma jornada aqui a ser trilhada, tem passos, e tem caminhos, e tem descobertas. E isso tem um deslumbramento que ele é inegável, assim. E você, de fato, descobre coisas, e você acha é, pedaços da sua mente que você fala, nossa, não sabia que estava aqui, é maravilhoso, tem um encantamento. E você começa a descobrir, admirar isso, assim. Quando você vê alguém que tem um altar, por exemplo, eu sinto muito isso, assim, por pessoas que eu vejo que têm uma devoção muito grande. Eu falo, nossa, que coisa bonita. Eu gosto disso, eu acho bonito que a pessoa tenha essa capacidade de parar e de orar e de rezar e de entrar em conexão com ela mesma, com o divino. Eu acho lindo, assim. E aí é fácil ser. Agora estou no meu caminho de autoconhecimento, então agora eu vou comprar uma passagem, então agora eu vou até a Índia, porque lá todo mundo tem o seu altar, todo mundo tem o seu templo, e as pessoas são espiritualizadas e tal. E ir para a Índia e ver só isso. E falar, ah, não, mas Uhum. não tem banheiro. Ah, não tem problema, mas o rio tá sujo, mas não tem problema. Ah, mas não tem problema. Fecha os olhos para tudo isso. E eu acho que desse jeito, inclusive, que esse mestre espiritual falou ali nessa entrevista, tem um jeito de, cara, vamos abrir o olho. Sim. É verdade, cada um tem um templo e tem muito aprendizado nisso, mas também é verdade que não tem banheiro. E agora como a gente vai fazer, né? E eu vejo assim que esse momento de abrir os olhos para conseguir ver tudo, né? E ver tudo assim, ver tudo que a gente alcança, né? Não acho que não é tudo, tudo, mas ver mais, né? Enxergar mais. Tem um momento de abrir mão desse niilismo, vai, que nega qualquer possibilidade, mas também tem um abrir mão de um deslumbramento que pode te deixar só meio besta, assim, meio vulnerável a qualquer enganação e charlatanismo, né? Eu imagino que você Sim. teve esse momento também de ponderação, não teve? De mais vontade de visão, mas também de ponderação. Sim, com certeza. E eu acho que, por exemplo, hoje em dia tem se falado bastante até sobre a tal positividade tóxica, né? Que eu acho que é um pouco reflexo desse deslumbramento, sabe? Dessa coisa de, né, pessoas que é isso, tá? Poxa, a gente está numa pandemia, né? Sei lá, 500 mil mortos, nem sei o número atual, como é que tá, e ai, gente, mas vamos lá, é um novo dia e vamos não sei o quê, né? Vamos criar nossa realidade. Então, e isso tem sido muito criticado já, né? Assim, de falar, gente, em que mundo vocês vivem, né? Então, e aí você fala, ah, mas tá errado a pessoa se sentir bem, mesmo no meio de uma pandemia? Tá errado a pessoa falar, vamos criar uma realidade diferente? Não, não está. Mas falta um bom senso, sabe? Eu acho que essa separação, para mim, para ela não ocorrer, para mim precisa de duas coisas: o autoconhecimento, né? Porque aí a pessoa ela tá sempre se olhando, entendendo que não, você não está evoluída, você não é um ser espiritual, você está aqui bem encarnadinho e cheio de sombras e de luz, mas também de sombras.
e a conexão com o coletivo, porque isso também sempre me incomodou em muitos lugares, quando eu fui conhecer, né, enfim, comunidades e pessoas muito conectadas com a espiritualidade, porque aí ela se desconecta do coletivo. Cria uma Aí bolha, assim. cria uma bolha. Então, a pessoa, por exemplo, eu acho que, claro, se a gente vai falar, por exemplo, de dinheiro, de prosperidade, a gente tem que criar nossa realidade, você tem que superar suas crenças limitantes em relação a dinheiro. Ok, precisamos, todos temos crenças limitantes com relação a dinheiro, mas não vamos perder de vista que para uma pessoa que, sei lá, que mora numa favela, uma infância super pobre, que nunca viu um parente ter dinheiro, o desafio dela, a crença limitante dela é muito maior do que a minha classe média, que tive um pai concursado, entendeu? Porque senão você fica num discurso que ele chega a ser agressivo, né? Para quem não está num lugar mais privilegiado. E aí eu acho que as pessoas, inclusive, se afastam de um lugar de mais espiritualidade ou de um autoconhecimento, por exemplo, conectado com, vou fazer um retiro para ver minhas crenças limitantes. Porque se a pessoa tem esse discurso que exclui, né, toda a realidade de desigualdade, você fala, gente, eu nem vou nesse lugar, né? Sim. Então, vira uma bolha mesmo, vira uma ilusão. Eu acho que a gente tem que... É isso, eu acredito que a realidade, né, são muitas camadas na realidade. Então, existe uma camada em que, ok, somos todos um, que se a gente fechar os olhos para meditar, gente, não importa nem se você é homem, mulher, rico, pobre, não importa a tua história, a tua personalidade. A gente se encontra num lugar que, de fato, é muito único. Mas quando a gente abre o olho, a realidade é muito complexa. Aí, assim, a nossa história importa, as nossas crenças importam, nossas dores importam. Então, e a gente é tudo isso. Então, para mim, nunca fez sentido falar de espiritualidade, eu vou falar só dessa esfera, eu vou falar só da meditação, do transe e da conexão com os anjos. Não. Por isso que, para mim, quando eu conheci a questão dos chakras, né, que é os centros energéticos que a gente tem, para mim foi uma revelação, assim, porque, né, tem os 7 principais chakras que ficam assim ao longo da nossa coluna, e os 3 primeiros chakras falam sobre o seu corpo. O primeiro chakra fala de corpo, alimentação, sabe, abrigo, dinheiro, saúde. Ele não quer nem saber da sua vida espiritual, ele quer saber da sua sobrevivência, né? O segundo chakra fala de relacionamento, de prazer, de criatividade. No terceiro fala muito de poder, de manifestação né, de trabalho, ação no mundo, ego, sabe? Inveja, várias coisas estão no terceiro chakra. Os 3 chakras superiores é que nós vamos falar de conexão com espiritualidade, energia sutil, meditação e tal, tal, tal. E aí, para mim, eu falei, gente, esse sistema é perfeito, ele já está falando dessas várias camadas. Por que as pessoas acham que espiritualidade são só os 3 chakras superiores, sabe? Esquece os outros e olha só para esses, né? Exato. Agora tem... Você usou um termo que eu acho que ele é muito falado, mas também muito passível de más interpretações, né? Você falou de crença limitante. E parece assim, eu sou muito impactada, por exemplo, no YouTube. Obrigada, YouTube. Você me sugere coisas muito legais para ver, é verdade. Mas você também me sugere muitas coisas que eu falo, ai, gente, que balela isso que a pessoa está querendo me vender alguma coisa, e normalmente tem esse caráter comercial, numa solução passe de mágica. Resolva suas crenças limitantes e viva a abundância. Compre sua Ferrari hoje mesmo, porque você fala, moço, não quero uma Ferrari e outra, não sei se as coisas são exatamente assim do jeito que você está falando. Uhum. Tem uma versão bem consumista, né, da espiritualidade, assim, bem capitalista dessa visão, e tem um termo que você fala, cara,
é verdade. E eu reconheço em mim que eu tenho crenças, eu acredito em coisas, e quando você vê, é a águia e a galinha ali, entendeu? Sou águia criada no meio de galinha, e eu penso, puta, então eu não posso voar, sei lá, pegando a fábula ali da história. Então, ok, existem crenças, e eu vejo que elas me limitam em muitas formas. Então, como é que é não negar que tem alguma coisa, mas também não cair no charlatanismo? Como você explica, por exemplo, Débora, numa consulta ou no momento de terapia, ou até num texto como você fez, o que que é crença limitante e o que que pode ser essa distorção desse termo? Então, e é realmente curioso, né? Como crenças limitantes é um termo assim que eu Tá vejo bombando! tá bombando, e né, principalmente no mundo aí de terapias holísticas, né? É tipo, venha romper essa crença que você vai, sei lá, ter saúde ou ter dinheiro ou o que for a promessa ali. De fato, assim, é verdade que temos várias crenças limitantes, né? Ou seja, que são crenças que foram formadas geralmente na nossa infância e que elas limitam a nossa capacidade. Então, de fato, por exemplo, você cresceu vendo seus pais brigarem por dinheiro. A criança, né, é um exemplo. Aí a criança pode crescer associando dinheiro com uma coisa ruim, uma coisa que desagrega a família e tal. E isso vai sim impactar a realidade dela, porque isso está forte no inconsciente dela. Então, ela vai acabar só tendo experiências negativas com dinheiro. Então, isso é uma crença limitante. É importante romper com ela, sem dúvida. Mas aí que mora o perigo, né? Eu acho que tem muitos lugares e muitas escolas aí de. Às vezes não é nem a escola, tá? Às vezes é o discurso dos terapeutas também. Que quando vendem uma terapia, vendem aquilo como algo que vai ser rápido e uma solução mágica, sabe? Para você mudar uma crença limitante, você precisa entender de onde ela veio. Muitas vezes tem dores envolvidas, né? Por exemplo, nesse caso que eu citei aí, de um exemplo do dinheiro. Às vezes é uma criança que chorou muito de ver os pais brigando por causa de dinheiro. Então, assim, você fala, em uma sessão de uma meditação X que ela vai fazer, ela vai romper com essa crença? Muito difícil, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. Quanto mais profunda a crença, quanto mais sentimentos inconscientes e dores congeladas ali no sistema dela envolverem aquela crença, mais profundo vai ser o processo de desfazer isso. Então, e não é que eu não acredite em processos, eu já participei de alguns retiros que eram, inclusive eu fui em um de dinheiro que foi super bom para mim. Eu consegui ver várias coisas, mas eu também vi o tamanho da minha questão com dinheiro. E é algo que eu trato na minha terapia até hoje, entendeu? Então, eu estou ali com a minha, né, com a minha analista falando e não sei o quê. Então, eu acredito muito na união desses mundos, sabe? Por isso que também é isso, na minha formação, né, eu fui estudar a psicologia analítica, porque eu falei, gente, esse discurso também não é bem por aí, sabe? Por outro lado, é comum você também ouvir muitas pessoas que só fizeram psicanálise, por exemplo, que sempre foram da psicologia de um lugar mais racional, digamos assim, ainda que sempre, né, trabalhe com o inconsciente, claro, mas num discurso um pouco mais num trabalho mais científico, né? Elas às vezes vão para um retiro e têm experiências que elas nunca tiveram em consultório. Então isso é super válido. Mas quando a pessoa me fala assim, eu fui num retiro ou fala assim, eu fiz um atendimento de, sei lá, Theta Healing, vou dar um exemplo, e mudou tudo, eu fiz tal coisa, sabe? Uma coisa que eu consegui me relacionar, eu estava sem parceiro há muito tempo. Aí eu sempre falo, quanto tempo de terapia você fez antes de ir pro... A pessoa, eu fiz muito tempo de terapia. E assim, não é que foi, por exemplo, aquele retiro que resolveu, e a psicanálise ou a psicologia não estava resolvendo. Você fez uma grande jornada ali, sabe, na terapia, no dia a dia e tal. Faltava uma coisinha que ali na terapia holística esse campo se abriu. Você entende? Então, eu acredito muito na união das duas coisas. Por isso que eu sou essa pessoa, né? Eu sou terapeuta de leitura de aura e estou estudando psicanálise. Porque eu sei que as coisas são complexas e eu acredito muito que um universo complementa o outro, sabe?
Acho que a pessoa pode sim acessar coisas no campo espiritual que no consultório ela teria dificuldade. E, gente, eu acho lindo essa complementação, inclusive. Agora, ficar só no campo espiritual também é super... Você pode cair numa ilusão imensa, sabe? Acho que nesse arroz com feijão a gente precisa de todas as ferramentas disponíveis, né? Então tá bom. O Nossa, eu que falo, vier gente, para ajudar, tá tudo certo. O ser humano é um ser tão complexo, né? Eu falo, olha, gente, o que podemos fazer para ajudar na Acho que a gente está de cura, parabéns né? porque a gente não desiste. Então tá bom, estamos aqui persistindo nessa experiência. Exato. Débora, o papo tá delícia, a gente já passou o tempo, mas tudo bem, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta. Voa Que aqui. rápido, total. Que você falou sobre a pessoa, às vezes, contar que ela foi no retiro, ou que talvez passou por um processo de terapia de muitos anos, e aí ela conseguiu resolver uma questão. E eu nunca tinha pensado nisso, até o texto de algumas semanas que você fez na Boa Forma, sobre essa pressa que a gente tem em resolver. Vamos resolver logo? Eu quero resolver essas coisas aqui que eu tô sentindo para viver minha vida, né? Porque uma vez que eu resolver as minhas questões, aí a minha vida vai começar. E eu fiquei com vontade de te ouvir mais, assim, um pouco sobre... Você fala, tá, se eu tô sofrendo, eu não quero continuar sofrendo. E acho que é válido esse meu desejo, né? Acho que tudo bem querer resolver, se for usar essa palavra, para falar, eu quero parar de sofrer em relação a isso. Mas também resolver no sentido de, agora nunca mais vou ter que olhar para isso, agora isso passou, talvez também seja um papo furado, né? Talvez não role isso. Eu queria te ouvir, assim, e hoje você, por exemplo, se sente resolvida, não resolvida? Como é que você lida com essa resolução da vida? Nossa, bem, eu tô num lugar assim que eu falo, gente, sabe aquela coisa, quanto mais eu cavo, mais eu procuro, mais assombração me aparece. Mais assombração aparece. Total. Porque eu sinto, as pessoas têm essa pressa, né? É muito comum, assim, uma amiga que também estuda psicanálise, ela fala que a primeira pergunta que as pessoas fazem quando vão começar a terapia é, mas em quanto tempo começa a dar resultado? Então, as pessoas, de fato, elas têm uma visão do autoconhecimento. É isso, a gente vive nesse mundo, né, do capitalismo, do consumo. Então, você tem uma coisa, você vai, compra não sei o quê e resolve, né? E a terapia, ela custa dinheiro. Então, você quer um resultado. Então, você fala, eu vou pagar isso, mas quantos meses eu vou pagar, né? É tipo um curso. Mas quando a gente fala, né, do autoconhecimento, da evolução do ser, é um campo totalmente, né, abstrato, eu falo, é a jornada da alma, na verdade. Então, a gente está num outro campo, em que não podemos dar prazo, né? Porque também é isso, o processo terapêutico, aí seja uma terapia holística, seja a própria psicanálise, é uma coisa que nem o terapeuta pode prever, nem o paciente. Existe um processo ali que vai acontecer, né? Do quanto também a pessoa ela vai conseguindo se aprofundar, né? Do quanto ela quer, conforme as coisas vão aparecendo, enfim. E que não tem a ver com o resultado. Nunca é sobre resultado, é sobre como você lida com você mesmo. É sobre autoaceitação, sabe? É sobre, às vezes, eu falo que o resultado é você, às vezes, cair no mesmo problema, mas você não desanimar, você não se desesperar, você se acolher e falar, beleza, eu já passei por isso e eu tenho ferramentas para que dessa vez seja mais suave, sabe? Ou seja mais amoroso. É isso que é um resultado, entre aspas, de um processo analítico. E, claro, você vai, sim, resolvendo algumas coisas. Se você... Lógico, eu acho que hoje, por exemplo, eu lido muito melhor com questões de trabalho do que eu lidava antes. Então, é um resultado? Eu sinto que sim, é um resultado, mas também é isso, vem novos desafios. E eu falo, meu Deus, e agora? Não sei o quê. Então, é muito mais sobre o processo, sobre a forma como lidamos com nós mesmos, sabe? É sobre aceitar quem se é e, a partir disso, ir construindo uma nova relação com a gente mesmo. É sobre isso, sabe? Não é sobre resultados. Porque é uma ilusão também, né? Um resultado que para você, que hoje você quer, amanhã não é mais isso.
né? O que você busca hoje não vai ser o que você vai buscar daqui a 10 anos. Nossa, Então... mas é um lindo processo mesmo. E para mim sempre dá só muita alegria aqui no Jornada, que eu falo, nossa, é um processo que não sou eu, é todo mundo nesse processo, cada um à sua maneira, cada um do seu caminho, mas é um processo que todo mundo participa. E acho que depois da nossa conversa, muita gente vai querer aproximar os seus processos do seu processo. Débora, onde quem está ouvindo aqui no Jornada da Calma te encontra, pode ler mais, saber mais sobre o seu trabalho como terapeuta? Deixe seus contatos. Legal. Bom, eu estou no Instagram como, né, @DéboraPivoto, pivoto com 2 T's. Aí ali eu falo um pouco, né, da leitura de aura, né, o atendimento com a psicanálise eu estou ainda em supervisão, mas também é algo que já estou fazendo, faz parte da formação. E eu tenho o blog, né, que é o www.espiritualidadepratica.com.br, e todas as quartas, né, eu tenho a coluna com esse nome, Espiritualidade Prática, toda quarta tem um texto novo ali na Boa Forma. E acho que é isso. Se alguém também tiver dúvida, quiser falar mais sobre chakras, sobre conexão de espiritualidade com prática, eu adoro falar desse assunto. A gente abriu tantas portas aqui que são infinitas possibilidades de conversa. Espero que continue gerando muitas, muitas conversas. Débora, que prazer te ouvir, participar do seu caminho. Eu só quero te agradecer muito por tudo que você faz e pela clareza com que você compartilha todos os passos. Muito obrigada. Obrigada a você. Fiquei super feliz de participar. E foi um prazer mesmo. Nossa, ficaria aqui falando... Eu ficaria horas também, porque a conversa é muito gostosa e vai muito longe. Obrigada, Débora, obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma. Sem você, nada disso faria sentido. É juntos que a gente segue esse caminho. Obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.